Pois é difícil hoje em dia de governo Lula o brasileiro ter alguma boa notícia. Mas teve, muita oração. Nós vencemos aí uma pequena batalha ao acabar com essa lei tão censuradora e ditatorial. Mas lembrando que é só uma pequena batalha, a guerra continua. Essa censura que os petistas queriam passar e votaram a favor da censura, ou seja, votaram não ao veto, ela seria extremamente danosa. Mas não deixa de ser o projeto de poder da esquerda, porque eles querem substituir o critério da verdade. Então veja que algumas pessoas se perguntam o seguinte: ué, a esquerda não é relativista? Ela não fala que a verdade é relativa? Então por que ela está tentando criar ali uma censura para quem mentir? Não estão colocando a verdade num patamar ainda mais absoluto? Não. Eles estão querendo destruir a verdade da forma mais eficaz que existe, que é a sua substituição. A verdade, ela existe na mente humana e está intimamente ligada à relação que o homem tem com a realidade objetiva. Então, a verdade é a adequação do intelecto humano a uma realidade objetiva. E essa verdade, ela é transcendente, porque ela diz respeito à maneira como o homem se encaixa na realidade para um objetivo transcendente, que é a virtude da sua alma. Então, ela está ligada à sabedoria e ao amor à verdade. A esquerda, ao permitir que haja um órgão regulatório de burocratas capazes de, com uma canetada, determinar o que é verdade ou não, ela está querendo destruir os critérios de verdade na mente do homem. Não vai mais ser uma relação com a realidade, não vai mais ser algo que visa uma sabedoria transcendente, não vai mais ser fruto das operações intelectuais do homem, e não vai mais ser amor ao que é verdadeiro. Vai ser uma canetada de um burocrata, por motivos ideológicos, político-partidários, de poder. Vai ser amor à ideologia e não à verdade. E não vai mais ser por critérios de raciocínio, de intuição intelectual ou de sabedoria, mas por critérios de adequação e conformidade a um sistema ditatorial. Então esse é o grande perigo. Os estudiosos da União Soviética, eles perceberam que a guerra de desinformação que o governo comunista promovia contra o próprio povo utilizava como tática misturar mentiras no meio de muitas verdades. As publicações comunistas eram assim. Eles publicavam lá 90% de verdades e algumas mentiras estratégicas lá no meio. E o povo acreditava, porque eles liam 90% de verdade e legitimavam esse sistema. Só que agora, o que a esquerda queria fazer era pior. Eles queriam que houvesse um órgão capaz de definir o que é verdade ou não, de substituir o critério. Esses seriam inquestionáveis e promoveriam todo tipo de mentira de gabinete do ódio esquerdista, acusando a direita de ela mesma ter um gabinete do ódio e propagar fake news, acusando a direita do que eles mesmos fazem, e ainda por cima adquirindo uma dignidade que não lhes pertence, que é de querer substituir a razão humana no critério de verdade. Graças a Deus houve um veto contra isso, porque seria usado politicamente para perseguição política, para censura prévia, para todo tipo de atrocidade, de estratagema ditatorial. Esse é o risco que nós corremos. Nós não tínhamos nem que correr esse risco. Simplesmente o povo tem que aprender a não acreditar na esquerda. A esquerda sempre mente. Tem um comentarista político, o Andrew Klavan, ele escreveu 3 regras sobre como identificar as verdadeiras mentiras. Primeira, o esquerdista sempre toma um evento isolado como algo que representa contra a direita. E todas as vezes que existem vários eventos, vários fatos que depõem contra a esquerda, eles tomam como um fato isolado. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Segundo, tudo o que acontece de errado, feito por um direitista, é um escândalo.
Mas quando é um escândalo na esquerda, como o filho do Lula lá com agressão à mulher, aí, olha, quem é que divulgou uma calúnia dessas? Então eles sempre têm esse viés. E terceiro, eles ignoram os extremismos desumanos que a extrema esquerda comete. Agora, qualquer palavra mais questionadora da direita, eles encaram como terrorismo. Então, a velhinha que estava rezando a Bíblia lá é chamada de terrorista, o Hamas não. Então, saibam que a esquerda está sempre mentindo para você. É isso aí, né? Muito bom, muito bem, Cogos. E dá uma boa noite aqui para o pessoal do chat também, antes de comentar. Né? Tem a Maria Antônia Lourenço aqui dando boa tarde, né? Foi a primeira aqui a comentar no chat hoje. O Paulo César Melo, de Taubaté, São Paulo. O pessoal pode até colocar aí o nome, a cidade e o estado de onde você está falando, para dar boa noite aqui para vocês. A Lúcia Siqueira, de Salvador, Bahia. O Zé Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte. Quem mais está aqui com a gente também? A Ana Aneres Malta, do Rio de Janeiro, capital, também está aqui. O Maurício, de Goiânia, né, capital de Goiás, também está aqui com a gente. Mas também José Carlos, de Quissamã, Rio de Janeiro. Uma boa noite para todo mundo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Quem quiser também ajudar, Te Atualizei com Superchat, né? Envia aí seu Superchat, a gente coloca aqui na tela, a gente bate esse papo também legal, de ouvir vocês e também de quem quiser fazer perguntas, né? Vai mandando aí no chat que a gente vai estar de olho. Olha, o Cogos falou muito bem, né? Foi uma grande vitória da direita. A gente sabe que não está nem perto de acabar essa guerra, tem muitas batalhas ainda pela frente, mas hoje foram vitórias importantes. Essa foi a primeira vitória importante, a vitória contra a criação do crime de fake news. Tá? A gente está falando de um momento que mudaria a história do país. Tá? Porque, aquilo que eu já falei para vocês aqui, uma coisa é ter as decisões do judiciário de algo que nem sequer é crime. Outra coisa é quando se inventa esse crime e a partir daí eles vão querer olhar todas as decisões anteriores como se elas estivessem justificadas. Então, foi muito importante essa vitória. Tá? Agora, tivemos outras ainda também, que a primeira que eu achei também interessante foi a derrubada do veto parcial do Lula, uma emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias que proíbe a destinação de verbas que vieram da arrecadação de imposto para políticas como aborto legal e mudança de sexo. Então, graças a Deus, né, a gente não teve esse descalabro aqui no Brasil, né, de, além de tudo, usar verba pública para políticas que incentivam aborto legal e mudança de sexo em crianças e adolescentes. E também conseguiram aí tirar, derrubar, né, o veto para que não se use dinheiro público para invasão de terras rurais e urbanas. Tá? Então isso também foi uma grande vitória. E a outra grande vitória foi a derrubada das saidinhas. Né? Conseguiram aí manter as saidinhas, derrubando o veto que o Lula tinha colocado. Então agora não pode mais ter as tais saidinhas, que era o grande momento ali em que os criminosos saíam e acabavam cometendo vários crimes. Gente, muita gente fala, mas a porcentagem era pouca dos que não voltavam. Bastava um criminoso cometer um crime contra uma pessoa inocente, já não vale a pena. Eu não posso deixar, né, prejudicar uma pessoa inocente por causa de um criminoso condenado. Não dá, não tem como aceitar isso. Né? E graças a Deus, isso também foi tirado. A única vitória que o governo Lula teve foi uma das manutenções do veto do Lula, que determinava, né, contra o calendário para pagamento de emendas parlamentares, que seria algo que estabeleceria um cronograma para esse pagamento das emendas, o que evitaria que os montantes fossem quitados perto de votações importantes para o governo, como a gente vê aí abundantemente nesse quase 1 ano e meio já
de desgoverno. Sempre que tem uma pauta importante, eles vão e jorram emenda PIX. Então, para evitar isso, tinha um projeto de lei para fazer o cronograma dos pagamentos. E isso, o Lula vetou esse cronograma e esse veto foi mantido. Foi a única vitória aí que teve, que obviamente também é interesse de muita gente do Centrão poder fazer essa negociata à vontade com o governo. Então, também acredito que isso pesou para essa pequena vitória aí do governo. Mas, Cogos, a gente teve também essa importante vitória da oposição, né, tirando verba pública para aborto, para mudança de sexo, para invasão de terra e também tirando as saidinhas, né? Pois é, por isso que eu falo para o meu público, eu tenho muitos seguidores que são libertários anarcocapitalistas muito puristas. Eu sou um libertário, eu acredito que a política é uma solução intermediária, é um meio, mas a verdadeira solução está no aperfeiçoamento moral das pessoas, em não depender da política. A sapiência política, dizia Nicolás Gomes Dávila, está em fazer com que a sociedade consiga ser suficientemente virtuosa para não depender dos políticos. Nós vimos isso de uma maneira comovente no Rio Grande do Sul. O povo se ajudando, praticando solidariedade, construindo pontes, fazendo segurança. Então, realmente, para que o Estado, né? Agora, muitos libertários cometem um erro de serem ideológicos e falam, olha, eu não vou votar, eu não quero votar em ninguém, eu sou contra esse negócio. Mas não, Max, nós temos o dever moral de aliviar o sofrimento humano que o Estado totalitário pode causar. Nós temos sim o dever de não só votar, mas de exigir dos políticos eleitos que façam uma oposição contra as ideologias de esquerda, porque as ideologias de esquerda causam sofrimento humano, objetivamente falando. Então nós vimos aqui, graças a haver uma oposição, é uma oposição perfeita? Não. É uma oposição com as suas falhas, é uma oposição por muitas vezes fraca, mas é uma oposição que serviu para evitar que brasileiros fossem assassinados dentro do ventre. É uma oposição que salvou vidas a impedir que bandidos fascínoras fossem libertos da prisão. É uma oposição que impediu a formação de um novo mensalão, pelo menos em parte. É uma oposição que conseguiu evitar que se destruísse a alma das crianças com essa coisa satânica que é a ideologia de gênero. Então, valeu a pena. O nosso esforço foi o quê? Foi a conscientização, foi a informação, foi chegar lá no dia, bater nas teclinhas, e com isso nós evitamos o assassinato de bebês no ventre. É óbvio que valeu a pena. E a guerra? A guerra continua. As soluções são muito mais amplas do que a própria política, passa pela cultura, passa pelas finanças, bitcoins, por exemplo, passa pela educação, que tem que ser dada pelas famílias, mas certamente, a cada 2 aninhos, que você vai lá apertar um botãozinho na urna, você também está travando uma batalha, também está contribuindo. Acho que vocês comentaram muito bem já em relação à sessão do Congresso, foi uma vitória da oposição, da direita, né? A força popular fez toda a diferença. É justamente por isso que querem silenciar a voz das redes sociais, né? De quem participa. E o placar ficou em 317 votos favoráveis contra 139. 139, então, desses parlamentares queriam censurar, principalmente se tratando de ano eleitoral. E essa sessão do Congresso, ela foi adiada por várias vezes, porque o governo Lula não queria, notoriamente, perder principalmente o PL das saidinhas. O veto 46, ainda de 2021, de Jair Bolsonaro, ainda nem estava na pauta, mas eles aproveitaram dessa situação do Rio Grande do Sul, essa história de que tinha muita fake news, para tentar passar ele. E eu confesso, eu estava lá hoje no Congresso, acompanhando dentro do plenário, e o primeiro voto a ser analisado, o primeiro veto a ser analisado foi o 46, né, do Jair Bolsonaro. E quando veio a vitória ali, né, a manutenção do veto, eu fiquei com um receio. Eu falei, gente, será que aquela negociação que cogitaram nos bastidores, que se os votos favorecessem a manutenção desse veto 46,
o governo estaria negociando para que o PL das saidinhas fosse mantido, né, que é o veto do presidente Lula. Mas, felizmente, foram várias vitórias, algo também que dizia respeito ali ao salário dos policiais civis, a categoria estava lá também para preservar isso, essa questão do orçamento. Acredito que a única coisa que o governo Lula tem ainda para comemorar é essa questão da lei de diretrizes orçamentárias, porque o relator fez um calendário para tentar evitar essa chuva de dinheiro, né, que jorra dinheiro quando o governo quer aprovar pautas que são de seu interesse, e o governo vai continuar fazendo isso. Eu só não sei se tem dinheiro para isso ainda, né, Cogos? Porque diante de tantos cortes, eles estão tentando negociar com a educação até hoje. Então, assim, será que ainda tem dinheiro em caixa para emendas PIX desse ano? Não, dinheiro não tem. O déficit é galopante. O problema é que o Estado continua tendo a capacidade, infelizmente, de taxar a população. Então, no final das contas, a população trabalhadora acaba sendo o colateral das negociatas. Então, é muito fácil, né, para o PT negociar com o dinheiro dos outros, comprar o centrão com o dinheiro dos outros. Por isso que eu falo, o PT certamente é um partido maligno, com um histórico macabro, um desastre para a economia, para a moralidade, para a segurança, para todos os setores, um desastre na política externa, tornando o Brasil um verdadeiro pária ao apoiar o grupo terrorista Hamas. Mas a raiz de tudo isso é muito mais profunda do que simplesmente o fato de o PT ser um partido maldito. A raiz disso está na própria configuração do Estado moderno. A capacidade de um Estado taxar a população sem nenhum limite para isso, ao seu bel prazer, a capacidade do Estado de inflacionar a nossa moeda, de tirar o poder de compra do salário do trabalhador, a capacidade de um Estado se endividar emitindo títulos, cujo colateral é o lombo do trabalhador, é quem financia toda essa desgraça. Então, um partido gastador, perdulário, com histórico de corrupção, de mensalão, simplesmente não teria dinheiro para fazer o que está fazendo, se não existisse antes disso o aparato do Estado moderno capaz de esmagar o cidadão com impostos e com inflação. Existiu um pensador chamado Henri David Thoreau. Ele escreve um livro chamado Desobediência Civil. E lá ele fala: eu me recuso a financiar as medidas totalitárias do governo, as guerras injustas travadas pelo governo, e por isso ele não pagava os impostos. Qual era a lógica? A lógica é que todas as grandes atrocidades cometidas pelos estados ao longo da história, seja o Holocausto, o Holodomor, a matança promovida pelo Pol Pot, a Revolução Cultural na China, nada disso existiria sem impostos. Nada disso existiria sem inflação. O século das guerras mundiais, com toda a sua matança, com toda a sua máquina genocida, foi também o século dos bancos centrais, que financiaram essa desgraça. Pensem nisso. Perfeito, Cogos. Muito bom. E eu queria agradecer o pessoal aqui que está mandando superchat para a gente. A Lígia Cogos está aqui, ó. Bravo, Paulo Cogos. Que legal. Obrigado. Obrigado para a mamãe. Olha aí, ó. Muito bom. E sabe que ela concorda com as nossas ideias. Ela é de direita também. Que bom, que bom. Manda um abraço então aí, fica um abraço, um beijo para dona Lígia Cogos. Deus abençoe aí a senhora, parabéns pelo filho, né? O filho, quando é bem criado, a gente já percebe, né, Paulo? E às vezes ela poderia até discordar um pouco, às vezes ela fala que eu sou meio mal criado, mas aí é... Normal, senão não era mãe, Ela fala muito, sabe do quê? Da minha roupa. Ela fala, como é que você se veste assim? Como é que você tem... Penteia o cabelo, passa uma água no cabelo antes de fazer o programa. Olha aí, ó. Muito bom. Aí eu falo, tô atrasado. Ela, não, mal criado. Muito bom. E o Alessandro Coelho também Isso. aqui, ó, mandou pra gente um superchat. Muito obrigado, Alessandro. E muita gente respondendo aqui também. O pessoal tem boa memória, né, Max? Pois é. Olha o que a Regiane Silva disse. Presidengue fez campanha antecipada e o Xande fingiu que não viu. Exatamente. Vai achando que o povo esquece. Tá exatamente. Aqui, que bom que não esquecem, e a gente precisa relembrar
as pessoas, tá? A gente precisa relembrar todo mundo